Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vim falar para vocês todas as leituras que eu fiz em setembro e outubro, porque como em setembro eu acabei não gravando vídeo, eu resolvi juntar tudo para fazer um vídeo só para vocês. E em setembro eu não li muita coisa, eu fiquei boa parte do mês de ressaca literária, mas já em outubro eu consegui ler muito. Sempre tem a maratona literária de Halloween do clube de leitura que eu participo, então é um mês em que a gente se empolga pra caramba, a gente lê muita coisa, tem vários desafios também. Eu acho que isso contribui pra gente ficar mais animado ainda pra poder completar os desafios. E eu li, se eu não me engano, 17 livros em outubro e 6 em setembro, então tem uma diferença absurda. Mas assim, né, gente, o clima de maratona é completamente diferente dos meses normais, né? A gente realmente deixa de fazer outras coisas para poder focar na maratona. Pelo menos lá no clube é assim, ainda mais essa maratona que a gente fica o ano inteiro esperando. Mas vamos parar de falar, né? Vou começar logo o vídeo para ele não ficar tão grande. Antes de tudo, se você é novo aqui, não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like e comentar algum livro que você queira que eu faça leitura, que eu faça resenha, que eu tô sempre olhando aqui. Alguns dos livros de setembro eu li na versão física, mas, gente, eu já guardei, eu arrumei tudo aqui, então, assim, eu não sei onde eu botei, tá? Então eu vou colocar a capa de todos aqui pra vocês. E o primeiro é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, e tem outros contos juntos também, que é aquela edição da Wish. Eu gostei do livro, dei 3,5 estrelas, mas, gente, eu confesso que eu esperava mais. Eu esperava, acho que uma história mais macabra, mais sombria. E é legal a história, eu gostei de conhecer da onde saiu a história, que tem um filme, acho que tem mais de um filme ou eu tô confundindo, não sei. Mas, assim, é interessante conhecer, mas eu pensei que fosse ser uma vibe terrorzão. E não foi, por isso que eu dei 3,5. O próximo foi O Massacre da Família Hope, eu dei 4,5 estrelas. E, gente, que livro sensacional! Esse livro eu saí recomendando pra todo mundo assim que eu acabei de ler. Já fiz resenha nas outras redes, porque foi um livro maravilhoso. A gente vai acompanhar uma menina que ela é cuidadora de idosos, e aí ela vai trabalhar na casa da família Hope, né? Uma mansão, assim, na beira do penhasco, uma coisa que era bem chique, principalmente pra época que eles compraram a casa. Era uma coisa assim que só quem realmente tinha muito dinheiro conseguia. E aí ela vai cuidar da Lenora Hope, que ela teve vários problemas e ela acabou ficando imóvel na cama. Só que assim, gente, essa família já tem uma polêmica por conta de um massacre que aconteceu nessa casa. E aí ela vai cuidar da Lenora, então fica uma coisa meio assim, as pessoas têm medo dela, porque ela na época foi acusada por ter feito tudo isso, depois ela foi declarada como inocente e tudo mais, só que não tinha outra pessoa na casa. Então quem que ia ser o assassino se não fosse ela? E aí o pessoal tem um pouco de medo dela, tem uma superstição ali na cidade em relação a essa história, todo mundo conhece a história, e aí essa menina vai trabalhar lá. Eu esqueci o nome dela, tá, gente? Porque realmente, eu já li em setembro, eu não vou lembrar. Ela vai trabalhar lá e ela começa a descobrir os segredos dessa família, os segredos da casa. E assim, foi uma leitura muito frenética. Eu não conseguia parar de ler porque eu queria muito saber o que estava acontecendo. E assim, eu não descobri alguns plots não, tá? Teve mais de um. E teve um ali que eu desconfiei, mas o resto nem passou pela minha cabeça. Super recomendo a leitura pra vocês. Depois eu li Violetas na Janela, que eu dei 4 estrelas, se eu não me engano. E eu li porque eu ia ter a peça aqui na minha cidade, eu fui na peça, gostei muito, tanto da peça quanto do livro. E é um livro que ele vai falar de luto, de como você lidar com a perda das pessoas, de como a gente encara as coisas que acontecem na nossa vida. Eu achei muito interessante e eu entendo por que esse livro se tornou tão famoso. Tem milhões de cópias vendidas, eu sempre fiquei curiosa pra saber por que todo mundo falava sobre. E realmente é uma leitura muito boa. Depois eu li Um Conto de Feitiçaria, que era o último livro da trilogia, então eu completei aí mais uma trilogia. E é um livro muito legal. Ele é um livro mais infantil, né, de fantasia. Mas eu recomendo para qualquer idade, porque é uma leitura leve, é uma leitura divertida, bem gostosinha. A gente vai acompanhar nesse último livro o mundo da bruxaria, né, das bruxas e das fadas. Mas assim, eu não posso falar muito porque é o último livro, então tudo que eu falar vai ser um spoiler. Mas assim, esse livro, além de ter a fantasia, ele tem alguns ensinamentos ali para as crianças, de uma forma sutil, que a criança vai lendo e ela não vai percebendo que ela está sendo ensinada a ter educação, a ter cuidado com o meio ambiente. Nesse último livro fala muito sobre isso. E é uma leitura muito boa, escrita muito boa, é muito facinho de ler.
eu peguei esse livro por causa da ressaca que eu estava e eu consegui ler ele bem rapidinho. E eu dei 4 estrelas pra esse livro. Depois eu peguei Percy Jackson e o Cálice dos Deuses. Porque, gente, Rick Riordan, pra me fazer sair da ressaca, ele é perfeito. E eu amei essa história em que o Percy já tá mais velho, ele tá indo pra faculdade, e aí a gente vai acompanhar novas aventuras. E, gente, continua sendo maravilhoso. Eu sou apaixonada pela escrita do Rick Riordan e pela saga do Percy Jackson. Então ler uma nova história dele foi tão legal, eu amei. Ele vai ter que ir pra faculdade, só que ele precisa de cartas de recomendação. E aí, gente, ele vai se meter numa aventura que, obviamente, ele vai quase morrer várias vezes, porque se não fosse assim, não seria o Percy Jackson. E tem ainda aquele humor que o Rick Riordan sempre coloca na história. Eu amei, maravilhoso. Eu quero ler o segundo, que eu acho que já saiu. Porque, gente, é uma leitura tão nostálgica. Eu li o primeiro livro, eu acho que eu tinha 13 anos. E já se passaram aí mais de 15 anos. Então, é uma coisa assim que eu lembro de quando eu era adolescente, o meu primeiro contato, como que eu fiquei maravilhada com aquela história e nada mudou. E é claro que eu dei 5 estrelas, né, gente? Não precisava nem falar. E aí eu resolvi começar uma nova trilogia, que depois eu descobri que é uma série, porque a Dona Morro Branco só trouxe 3 livros pra cá. Eu comprei na promoção de R$ 9,90 que teve na Livraria Cultura, eu comprei os 3 livros, e o primeiro é De Volta Pra Casa. Gente, que livro legal! Eu achei a história muito divertida, uma história diferente de tudo que eu já tinha lido. O nome da série é Crianças Desajustadas, e nesse primeiro livro a gente vai acompanhar o local que elas moram, porque essas crianças que tem algo errado com elas, elas vão morar tipo que num orfanato. Na verdade, não é bem um orfanato, é uma escola para eles se recuperarem e depois voltarem para suas famílias. Mas assim, eu não sei quanto tempo eles ficam ali. E nem se as famílias vão querer eles de volta. E nem se eles querem voltar. Porque essas crianças, elas estavam vivendo a vida delas normalmente na família e elas encontraram portas para ir para outro universo. E essas portas, elas variam de pessoa para pessoa. Ela meio que vai se adequar à sua personalidade, à sua necessidade. Eu achei essa ideia incrível. E aí, quando elas voltam, elas não querem morar nesse mundo de novo, porque geralmente elas têm algum problema. Ou um problema com os pais, um problema de bullying na escola. Então não é um mundo legal para elas morarem. E aí, por elas quererem voltar, os pais acham que elas têm algum problema e mandam pra esse lugar, que todas as crianças passam pela mesma coisa. E, gente, a história é fantástica. Eu amei o livro. No início ficou meio confuso. Eu falei, gente, eu não vou entender nada. Eu tava achando assim, que eu ia ficar boiando. Mas depois de um tempo, você vai entendendo, você vai acompanhando a história de cada um. E aí, nesse primeiro livro, vai ter meio que um caso pra gente resolver, porque vai ter um crime ali na escola, e a gente precisa descobrir quem que tá fazendo isso, por que que essa pessoa tá fazendo isso, e enquanto isso a gente vai conhecendo cada uma das pessoas que moram ali. Eu gostei de todos, e, gente, eu fiquei triste. Depois que eu terminei esse livro, eu fiquei triste de saber que só tem 3, porque lá fora eu acho que já são até 8. E aqui só tem 3. Enfim, eu vou ter que dar um jeito de continuar lendo em inglês, né? Porque eu estou amando. E eu dei 4,5 estrelas pra esse livro. Agora vamos para as leituras de outubro. Eu fiz leituras temáticas de Halloween, ou seja, eu li muito terror, suspense, tudo nesse gênero, true crime também li. Então, começando por O Berço Vazio, que é como se fosse uma novela, ele tem 120 páginas por aí. Ele é bem curtinho e, gente, essa história me surpreendeu, porque ela vai retratar aqui a história de uma mulher que tá passando por uma depressão pós-parto e o luto de ter perdido a filha. E assim, acompanhar o processo dela de não saber lidar com isso, e as pessoas em volta também sem saber o que fazer, é muito diferente, assim, no sentido de que foi muito vívido. Todo o sofrimento dela, tudo que ela estava passando, você consegue sentir o desespero dela de querer a filha de volta. E é claro que, né, como isso aqui é terror, ela vai arrumar um jeito meio esquisito de trazer a filha de volta. Ela começa a alucinar, ela começa a surtar mesmo por conta dessa filha que ela quer de volta, mas não tem como, infelizmente. O marido tenta lidar com isso, tenta contornar a situação, mas tá fugindo do controle. Pelo que eu entendi, ela tem uma terapeuta, que também é uma psicóloga, não sei, que tá tentando também ajudar ela. Mas assim, gente, a coisa só vai piorando. Eu não vou falar muito, porque como é muito curto, eu vou acabar dando spoiler, mas eu dei 4,5 estrelas, não sei se eu já falei, e eu amei. O próximo foi Gritos no Silêncio, e eu gostei bastante desse livro, apesar de ter dado 3,5 estrelas. Eu acho que era o momento que eu tava lendo, porque esse foi o primeiro livro que eu li no mês, eu ainda tava saindo da ressaca. Mas assim, é um livro muito bom, é um livro muito bem construído. A gente vai acompanhar uma série de pessoas ali no início que vão sendo mortas, e a gente não sabe por quem. E depois a gente descobre que elas têm uma ligação ali de ter trabalhado no mesmo lugar, e aí a polícia começa a investigar
qual é a ligação dessas pessoas? Será que elas só trabalharam no mesmo lugar mesmo? Elas fizeram alguma coisa? E aí, quanto mais eles cavam, mais coisa aparece. Mais coisa do passado a gente vai descobrindo. E eu gostei muito, é um livro, como eu falei, bem desenvolvido. É um mistério que você fica ali curioso pra saber quem foi. Mas eu dei 3 estrelas e meia porque, pra mim, parece que faltou aquela emoção de ficar ansiosa pra descobrir o que vai acontecer e ler rápido, porque eu quero saber tudo que tá acontecendo, quem que foi que cometeu o crime, e me faltou um pouco isso. Mas, como eu falei, eu acho que foi porque eu estava saindo da ressaca, não é culpa do livro. Então eu super recomendo pra vocês, vale muito a pena. Se eu não me engano, ele ainda tá no Kindle Unlimited. O próximo, ele foi lançado recentemente, se chama Ela Que Começou, eu dei 4 estrelas, e gente, foi um livro muito bom. Esse foi bem frenético, eu fiquei muito curiosa pra saber o que estava acontecendo, porque a gente vai acompanhar um grupo de amigas que se formam na escola. 10 anos depois, elas recebem um convite para serem madrinhas de casamento de uma pessoa. Só que elas não eram amigas dessa menina na escola. Inclusive, elas faziam bullying com a menina. E elas ficaram meio sem entender por que elas foram convidadas, mas elas foram, né? Afinal, tinha passagem de primeira classe paga, um resort numa ilha pago. Então é claro que elas não iam perder essa oportunidade. Só que chegando lá, as contas vão começar a ser acertadas. E, gente, eu achei muito legal. É um livro pra você devorar mesmo, sabe? O próximo foi Eu Sei Onde Você Está. Eu dei 3 estrelas e meia. E é um livro que eu gostei muito, porque a gente vai acompanhar uma mulher sendo perseguida por um stalker. E o cara, assim, ele é muito louco. Ele não deixa ela em paz. Ele persegue ela em tudo quanto é canto. E é um livro até angustiante, pra ser sincera, porque em todo lugar que ela tá, esse cara tá atrás. E ela fala não, 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 1000 vezes, e o cara continua falando que eles vão namorar. Na verdade, ele fala que eles já são namorados. Completamente surtado. Mas por que eu dei 3 estrelas e meia? Porque eu acho que se prolongou muito nessa parte da perseguição e de não estar acontecendo muita coisa. Mas é um livro que eu recomendo muito, porque além dessa perseguição e tudo mais, a gente vai acompanhar como que muitas mulheres são invalidadas quando elas falam que tá acontecendo alguma coisa. Ela tem que juntar uma quantidade de provas absurda pra provar pra polícia que esse cara vai matar ela em algum momento. Porque ele tá cada vez mais escalonando pra um surto absurdo. Então, alguma hora, ele vai fazer alguma coisa contra ela. Ele envia coisa pra casa dela, ele persegue ela no trabalho, ele tá em todos os lugares. Então, o que causa também muita angústia é o fato dela estar sozinha. Ela não tem com quem contar e ela tem que praticamente implorar pra polícia ajudar ela, sabe? Isso não deveria precisar acontecer. Mas eu gostei também muito do final, então por isso eu dei 3 estrelas e meia. E é aquela coisa, gente, foram os primeiros livros que eu li, esse e Gritos no Silêncio, então pode ser que eu tenha dado 3 estrelas e meia porque eu tava saindo da ressaca, porque a gente sabe que isso afeta muito a nossa visão pro livro que a gente tá lendo. Agora vamos pra decepção do mês, talvez do ano, que é O Bebê de Rosemary. Gente, eu não gostei desse livro. Eu dei 2 estrelas e meia. E, nossa, cara, o que eu posso falar? Eu me decepcionei muito com esse livro, porque primeiro, eu acho que não deveria se chamar O Bebê de Rosemary e sim A Gravidez de Rosemary, porque a criança aparece nos 45 do segundo tempo. Ela aparece 5 segundos ali, faz uma participação e vai embora. Ué, eu achei, antes de tudo, que a gente fosse acompanhar a gravidez dela, o nascimento do bebê, que o bebê fosse, sei lá, fazer alguma coisa, e não. A gente vai acompanhar a Rosemary se mudando com o Guy, eu não lembro o nome dele, se mudando com o marido para um apartamento que eles foram alertados que aquele prédio é esquisito, que tem gente esquisita, que acontecem coisas estranhas, mas, como todo filme e livro de terror, o que eles fazem? Eles ignoram. E aí, logo quando eles se mudam, eles já conhecem um casal de idosos que são bem esquisitos, que começam a entrar na vida deles. Eles começam a chamar pra jantar o tempo todo, e aí começa a se meter nas coisas. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de vizinho assim. Eu já ia cortar a onda em 2 minutos. Já ia cortar a onda deles rapidinho, porque você acabou de se mudar. E a pessoa tá e dando pitaco ainda num troço que você nem perguntou. Mas enfim, isso nem é o menos pior. Vai acontecer uma coisa logo ali no início, que eu não posso falar o que é, porque é spoiler, que a partir daquele momento o livro pra mim acabou. Acontece uma cena, gente, que assim, eu achei o livro como um todo falando mal desenvolvido. Na minha concepção, se você ama o livro, tudo bem, tá tudo ótimo. Mas assim, eu acho que para eu acreditar no que o autor estava escrevendo, eu acho que ele tinha que ter desenvolvido mais certas coisas. Que ele tinha que ter desenvolvido melhor algumas cenas. E pra mim,
uma cena ali, principalmente, que é uma cena muito importante, aconteceu do nada. Eu tava lendo, do nada aquilo ali aconteceu e eu fiquei, ué, gente, faltou contexto, faltou o porquê aquilo ali estava acontecendo. E aí, enfim, tem algumas pessoas que explicam, eu também, é muito difícil falar isso sem não dar spoiler, mas assim, tem algumas coisas que explicam, mas pra mim ficou fraco. Eu acho que eu precisava de mais. E aí a gente acompanha a gravidez dela, aquela senhora se metendo e ela aceitando tudo. E aí no final, tem gente que não gosta do final, tá? Mas é o que eu falei pra vocês, gente. Como já tinha acontecido um negócio no início, o final pra mim, eu já não tava mais nem aí. Porque, gente, sabe? Eu já tinha tido uma quebra de expectativas, então o que viesse depois não ia ser um grande absurdo. E assim, eu também não achei o final a coisa mais horrível do mundo. Foi indiferente pra mim. Eu terminei e falei, uma pena, né? Não é à toa que eu dei 2,5 estrelas, eu acho que eu falei, já anoto pra vocês. Mas assim, eu queria muito ter gostado, porque, sabe, é um clássico do terror. Mas não funcionou pra mim, infelizmente. O próximo, Floresta dos Suicidas, e esse aqui também foi um lançamento e foi uma surpresa ótima. Eu adorei esse livro. Aqui nós vamos acompanhar um grupo de amigos que decide acampar naquela floresta do Japão super famosa, que é a floresta de Aokigahara, que é, acho que é o segundo lugar no mundo que as pessoas mais se... E aí, já tem várias lendas sobre essa floresta, dela ser sobrenatural, de ter várias coisas que acontecem lá dentro. E o que esse grupo faz, né? Primeiro eles iam escalar o Monte Fuji, só que tava um mau tempo, eles não poderiam ir por causa da chuva. E aí surge um casal que eles nunca viram na vida falando que iam acampar nessa floresta. E aí eles pensaram, nossa, que ideia interessante, vamos todos? Vamos. Gente, não. Vocês não assistem filmes de terror, cara. E aí vai o grupo feliz e contente, caminhando pela floresta. E aí as coisas começam a acontecer. Primeiro os celulares deles somem, depois eles ficam perdidos. E aí, leiam que vocês vão gostar. Eu tirei 1 estrela porque tiveram algumas coisas ali que não me agradaram tanto, mas assim, não é nada absurdo. A história é bem construída. Ela vai para um caminho que eu não tava esperando, mas isso não é ruim. Eu achei muito interessante o que o autor fez com essa lenda da floresta ser uma coisa obscura, sobrenatural. Eu gostei muito. E eu recomendo muito essa leitura. Eu acho que todo mundo que gosta de terror deveria ler, porque vale muito a pena. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu dei 4 estrelas. Eu peguei também um livro de contos e foi Carrossel Sombrio e Outras Histórias. Esse livro já estava aqui há um tempão, então chegou o momento perfeito para desencalhar. E, gente, eu gostei muito dos contos. Dei 4,5 estrelas. Só tiveram, acho que 2 que eu não gostei muito, mas foi mais por uma questão de querer que o conto fosse um pouco maior, que tivesse mais alguma coisa ali. Mas fora isso, eu gostei de todos os outros contos. E é um milagre até, porque acho que vocês já devem ter reparado que eu não sou uma pessoa que lê muito conto aqui. E eu preciso dar mais chance pra contos, eu confesso, tá? Eu tenho tentado, tanto é que eu peguei o livro. E, gente, Joe Hill, maravilhoso. Eu gosto muito da escrita dele. Ele tem uma mente bem perturbada, igual o pai. Porque aqui, olha, ele explora o terror de várias maneiras. De várias maneiras. Então as histórias são bem diferentes uma das outras. E eu acho que isso que fez com que eu gostasse do livro como um todo. Aqui também vai ter Campo do Medo, que é um conto que ele escreveu com o pai dele, que é bem louco. Eu já tinha visto o filme, até antes de ler, porque eu não sabia que era um conto. Eu lembro que saiu na Netflix, achei interessante, fui assistir, gostei muito, mas é um conto que divide opiniões. Tanto o conto quanto o filme, tem gente que não gosta. Mas assim, gente, quem gosta das loucuras do King vai gostar desse conto aqui também. Então eu super recomendo esse livro aqui, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Depois eu resolvi pegar um livro mais fofinho, que é o Livro do Cemitério. E, gente, esse livro tem uma vibe muito parecida com Coraline, porque é do mesmo autor, mas é um terror mais infantil. Se bem que eu tinha bastante medo de Coraline, tá? Hoje em dia eu sou mais de boa, mas eu tinha muito medo daquele filme. E o Livro do Cemitério a gente vai acompanhar um garoto, que a família dele foi toda morta, só que ele não, porque ele era bebê. Ele saiu do quarto, viu a porta aberta, a porta da sala, né? E viu como uma oportunidade para poder passear pelo bairro. E ele fugiu, e foi isso que salvou a vida dele. E ele foi parar num cemitério e ele começou a ser cuidado pelos seres que tem nesse cemitério, porque não tem só fantasmas, tem vários. E aí, gente, é muito legal a história, é muito divertido, eu ri em vários momentos e a gente vai acompanhar o crescimento dessa criança, até o momento que ele já vira adolescente, e adolescente tem o quê? Curiosidade, ele vai querer sair de dentro do cemitério, sendo que assim, quem matou a família dele ainda está lá fora.
Então, a partir do momento que ele sair do cemitério, ele pode se colocar em risco. Mas assim, em alguma hora ele vai ter que sair, né? Então a gente vai acompanhar o crescimento dele, algumas cenas engraçadas, ele tentando aprender as coisas do mundo normal, porque ele tinha outros tipos de aula. E a gente vai acompanhar também como que ele vai fazer pra se virar, porque afinal de contas ele não pode morar no cemitério pra sempre. Eu adorei esse livro, realmente foi uma surpresa, porque como eu não tinha lido a sinopse, eu não fazia ideia do que era esse livro. E foi uma surpresa excelente. Eu gostei muito de ler livros do Neil Gaiman que sejam assim mais infantis, vamos dizer assim. Eu achei muito interessante, confesso que eu não li Coraline até hoje, tá? Mas eu fiquei bem animada pra ler depois desse livro. Eu dei 5 estrelas. Comecei mais uma série de livros, só que dessa vez é uma série de suspense. E eu li o primeiro, O Peão. E eu amei esse livro. Olha que história inteligente. Esse livro, a gente lê... Sabe aqueles livros que a gente lê e fica assim... Como que o autor pensou nisso? Porque... Gente, tem que ser muito inteligente. A gente vai acompanhar um serial killer aqui, que ele vai matando as pessoas, ele deixa um peão no lugar. Só que não só isso. Ele deixa pistas da próxima pessoa que vai ser morta. Só que não é uma pista fácil de achar. Pode ser qualquer coisa. E aí, quem tá investigando tem que ser sagaz o suficiente pra descobrir. Então, assim, esse livro, a gente acompanha o serial killer, que é muito inteligente, e a polícia. Porque a gente sabe que tem livros que a gente lê que a polícia... pode passar o assassino assim na frente que eles não vão nem ver. Mas esse aqui não. A gente vai ter uma polícia inteligente que realmente tá correndo atrás das pistas. E isso é mostrado pra gente. A gente acompanha os dois lados, do assassino e o lado da polícia. Também gostei muito desse tipo de escrita. E aí depois a gente descobre quem é. Gente... esse livro é maravilhoso. Pelo que eu vi, ele é um pouco difícil de achar porque ele é mais antigo. Eu acabei achando num sebo os 4 primeiros livros. E aí eu já aproveitei pra começar, pra poder já desencalhar logo, porque eu estou numa fase amando suspense. E sério, se vocês também amam suspense, apenas leiam. Eu acho que eu esqueci de falar, mas eu dei 5 estrelas pra esse livro. O próximo é nacional, O Escravo de Capela. Eu dei 4 estrelas e meia e foi uma surpresa maravilhosa. Aqui a gente vai acompanhar o Brasil colonial, só que misturado com algumas coisas do folclore. Eu achei sensacional. A gente vai acompanhar aqui a época da escravidão. E aí, né, a gente já sabe como que era o tratamento. E é uma fazenda de cana-de-açúcar, então eles têm que ficar ali o dia inteiro, até a exaustão, com pouca comida, muitos maus tratos. E vai chegar um novo escravo para poder trabalhar lá. O nome dele é Sabola. E o que acontece? Ele não fala português, óbvio. Só que os caras que estão mandando nele querem saber? Claro que não. Eles acham que o cara tem que entender, sendo que eles não falam a mesma língua. E aí ele começa a falar na linguagem dele e ele apanha por isso. E aí depois disso, o Sabola, que já não estava nem um pouco conformado do fato de ter sido vendido e... pensar que a vida dele vai ser inteira daquele jeito, trabalhando, tendo pouca comida, vivendo de uma maneira insalubre, e ele ainda apanha. Então, ele vai arrumar algum jeito de fugir. E aí que tudo começa. Gente, o rumo que esse livro toma, eu não estava esperando. Eu não estava mesmo, assim, eu não sei o que eu pensei que fosse esse livro. Eu achei que fosse a história, de repente, de um escravo que fosse se vingar por causa do nome, mas, gente, vai muito além. Vai muito além. E quando mistura a mitologia brasileira junto com o contexto que está acontecendo aqui, eu achei genial. Já não preciso nem falar que eu recomendo pra vocês, né? Livro nacional maravilhoso. O próximo também foi uma decepção do mês. Eu não dei uma nota ruim pra ele, mas eu esperava muito mais desse livro, que foi Como Vender uma Casa Assombrada. Eu dei 3 estrelas e meia porque eu fui muito legal, confesso. Ele é o mesmo autor de O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, que foi um livro que eu amei, então eu fui com expectativas. Só que assim, gente, eu acho que o autor nesse livro, ele se prolongou demais. Se ele tivesse tirado, acho que umas 100 páginas, porque se eu não me engano esse livro tem quase 500 páginas. Se ele tivesse tirado umas 100 páginas de enrolação, teria ficado muito melhor. Aqui a gente vai acompanhar 2 irmãos que perdem os pais e eles não se dão bem. Então, chega na hora da herança, fica aquele clima bem tranquilo, sabe? De muito amor. Só que não. E aí... eles vão na casa, eles vão tirar as coisas da casa e tudo mais, porque a filha ficou com as artes da mãe e o irmão ficou com o resto das coisas. Bem injusto, né? Mas foi isso que estava no testamento e aí ela vai lá pra tirar essas coisas. Só que a mãe dela fazia umas esculturas meio diferentes, pra dizer o mínimo. E aí vai ter um boneco nesse meio, que era um boneco que a mãe era muito apegada.
E esse boneco, gente, é como se fosse o Chucky, sabe? Bem tranquilo, bem sociável. E aí a gente vai acompanhar a saga deles tentando destruir esse boneco de todas as maneiras possíveis. E eu acho que foi nessa parte que se prolongou. Porque a história de ter um boneco assassino é muito legal. Mas não precisa ficar toda a vida falando disso, sabe? E tiveram algumas outras coisas, enfim, que eu não posso falar porque é spoiler. Mas eu dei 3 estrelas e meia porque é um livro que eu gostei. Mas eu acho que eu não recomendaria pra todo mundo, não. Porque outro detalhe que eu esqueci de falar. Eu ouvi esse livro. Porque um dos desafios que tinham lá na maratona era ouvir um audiobook. E aí eu achei esse e pra ouvir, gente, até vai. Sabe? Pra ouvir, ok. Até passa. Mas eu não sei se eu recomendaria pra quem vai ler. Porque eu achei ele muito enrolado em algumas partes mesmo. Então, se vocês quiserem ler, vão por sua conta e risco para ter a própria opinião de vocês, porque tem muito livro que o pessoal fala mal também, e eu vou para ler, para ver o que eu vou achar, porque cada um tem uma opinião diferente, né? Então, é aquilo, eu recomendo com ressalvas. Gente, se a minha voz estiver falhando, é porque ela já tá indo embora. Então eu vou acelerar pra ver se eu consigo terminar antes dela acabar, porque realmente eu já tô sentindo ela falhando aqui. O próximo livro é Pedra, Papel e Tesoura, e eu amei esse livro. Dona Darkseid está acertando muito ultimamente nos lançamentos. Eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro, por conta de uma coisinha que aconteceu no final, que eu obviamente não posso falar porque é spoiler. É muito difícil às vezes a gente falar de alguns livros sem falar por que a gente diminuiu as notas, né? Mas, gente, é um livro sensacional. A gente vai acompanhar um casal que, assim, o casamento já tá indo ladeira abaixo, e aí eles simplesmente acham que é uma boa ideia se hospedar num lugar para poder tentar resolver isso. E se eles não se resolverem, só um vai sair vivo. Você vê que a saúde mental já não tá lá essas coisas, né? Aí, eles vão se hospedar num lugar que primeiro eles achavam que era um hotel, mas é uma igreja. Já é meio esquisito. E aí, pra piorar, eles ficam isolados porque tá tendo uma nevasca lá fora que é impossível eles saírem. E aí, segredos começam a ser revelados. As coisas começam a vir à tona e outra coisa, a gente não consegue saber quem vai fazer o que com quem, porque a gente tem 2 pontos de vista. E aí, cada hora que você lê um ponto de vista, você fica desconfiando de um, porque ambos têm motivo pra fazer uma coisa com o outro. Eles não são muito certinhos, sabe? É aquele tipo de personagem que é muito real mesmo, que eles têm muitos defeitos, eles não têm só um lado bonzinho, e isso faz com que você fique confuso. Você simplesmente espera que venha qualquer coisa de qualquer um dos dois. E eu acho que isso que torna a história mais legal. Eu devorei esse livro, eu achei a história muito interessante, um ritmo muito bom, que, como eu falei com vocês que eu tava de ressaca, me ajudou a ir lendo cada vez mais rápido. Não que isso seja assim, vou ler com pressa, não é isso. É assim, voltar pro meu ritmo. Me ajudou a voltar pro meu ritmo. Porque ele é um livro que você fica tenso, você não sabe em quem você confia, você não sabe o que pode acontecer no próximo capítulo, então foi uma leitura sensacional. O próximo foi uma surpresa maravilhosa, Apocalipse Z, O Princípio do Fim. É uma trilogia, eu tô planejando ler agora em novembro o 2º livro, e foi uma história sensacional de ler. Eu já tinha visto esse livro, já me recomendaram várias vezes, e eu finalmente coloquei ele na TBR de outubro. E assim, é aquele livro apocalíptico, frenético. E o que eu mais gostei é que ele mostra uma parte que nem todos os outros livros mostram, que é o quê? O início do caos. Geralmente, quando você vai ler algum livro ou assistir uma série, o apocalipse já aconteceu, já acabou tudo, você só pega a galera já no meio da desgraça, sabe? Você não acompanha como que aquilo aconteceu e como que as pessoas chegaram naquele ponto. Esse livro, a gente vai acompanhar o protagonista, que mora com o gato dele, ele já tá passando por uma situação difícil, e ele vai começar a acompanhar as notícias no mundo. Então a gente começa a ver umas coisas na Rússia, aí depois vai passando para outros países, e aí eles não sabem mais se é uma guerra, o que tá acontecendo, as pessoas começam a ficar doentes, e aquilo vai espalhando pro mundo inteiro. Esse livro vai se passar na Espanha. O protagonista, ele mora numa cidadezinha bem pequena, e aí a gente vai vendo o desespero dele começar a aumentar. Porque até o momento que ele tem televisão, beleza, ele consegue ver todas as notícias. Mas aí, depois que o caos se instaura, ele perde o sinal da televisão, a internet, ele perde o sinal do celular, fica só o rádio, até que o momento que o rádio também não funciona. Então imagina, você tá isolado numa casa, morando só com o seu gato, sem saber nada do que está acontecendo, ele não conseguiu ficar perto dos familiares porque fizeram aquelas barricadas para as pessoas não tentarem contaminar uma das outras.
para as pessoas não contaminarem umas às outras, mas não adianta, porque é um vírus. E, gente, vírus se espalha, né? A gente viu isso na pandemia, a rapidez que ele se espalha. Então é uma coisa que foge completamente do controle. E aí a gente vai acompanhar ele vivendo nessa casa e ele tendo que sair, porque uma hora ele vai ter que sair. E eu acho que a parte mais legal disso tudo é ele vivendo no apocalipse com o gato dele. Porque ele não deixa o gato pra trás. E, gente, tem umas partes que eu achei muito engraçadas. Porque imagina, você no apocalipse zumbi, ele chama de não mortos, o autor, né? E com seu gato, carregando seu gato. Eu faria a mesma coisa, tá? Porque eu tenho gato e cachorro e eu ia carregar todo mundo. Eu achei isso muito legal. Eu tô muito animada pra ler o segundo livro. Eu dei 5 estrelas, eu não sei se eu falei isso pra vocês. Eu sempre esqueço se eu falei a nota ou não. Mas assim, eu recomendo muito pra quem gosta de livro apocalíptico, que tem caos e aquela correria, aquela coisa frenética. Eu super recomendo. A escrita do autor também é muito boa. E coincidentemente, saiu o filme lá no Prime Video, no dia 31 de outubro. E eu assisti. Só vou falar uma coisa, eu já assisti 2 vezes, então fica aí se vocês acham que eu gostei ou não, porque eu postei a comparação do livro com o filme lá nas minhas redes sociais, então se você quiser saber o que eu achei, vai lá assistir que vale a pena. O próximo também foi um livro que eu infelizmente me decepcionei um pouco, que foi O Enigma de Outro Mundo. Eu dei 3 estrelas e meia porque a premissa da história é boa. Só que, gente, eu me senti tão confusa lendo esse livro, tão confusa, que aqui a gente vai acompanhar uma galera que tá, tipo que numa base científica lá nas geleiras, e eles vão achar um corpo de um extraterrestre. Eles vão tirar esse corpo pra estudar e tudo mais, só que esse extraterrestre, ele consegue meio que entrar no corpo das outras pessoas. E aí você não sabe quem tá infectado ou não, porque as pessoas continuam agindo normalmente, às vezes nem ela sabe que tá infectada. Então é muito difícil deles identificarem o que tá acontecendo, até porque era um corpo novo, eles não estavam estudando super ainda pra entender como que funciona, e eles achavam que tava morto, né? Só que não tava. Ele só tava congelado, tava ali em, tipo, hibernação, sabe? Só que, gente, eu achei a execução do livro ruim, porque tem hora que você não sabe quem tá falando, tem hora que você não sabe de quem o autor tá falando, ou quem está falando pra outra pessoa. Então isso me atrapalhou muito a entrar na história, a entender o que estava acontecendo. Eu acho que se eu tivesse realmente entendido 100% do livro, eu teria dado 5 estrelas, porque a história é boa. Eu só achei muito confusa. E o penúltimo livro tá acabando, Coração Satânico. Esse livro aqui, gente, eu já devia ter lido ele há muito tempo, porque ele já tá aqui há um tempão na minha estante. E eu dei 4 estrelas e meia. Eu gostei muito desse livro. Ele é completamente diferente do que eu pensava, porque pelo título, eu pensei que fosse ser uma coisa assim, muito macabra. É macabro. Mas eu achei que fosse para um outro caminho, né? Eu achei que fosse para um outro caminho. Aqui a gente vai acompanhar o Harry Angel, eu acho que é esse o nome dele, e ele é um investigador. Ele é contratado para investigar o desaparecimento de uma pessoa, que era um cara muito famoso. O cara foi convocado para ir pra guerra, voltou em estado vegetativo e sumiu. E esse cara que sumiu, ele tinha uma dívida com um cara muito importante. Então esse cara quer saber pra onde levaram ele, pra ele poder acertar essa dívida. Só que, gente, a guinada que essa história dá, eu fiquei assim, eu desconfiei, tá? Eu desconfiei, porque eu falei, gente, só falta acontecer isso. E aconteceu. Porque é uma coisa, assim, muito inesperada pro protagonista. Eu não posso falar, que ódio! Mas assim, quem já leu vai entender do que eu tô falando. Eu acho que o protagonista esperaria qualquer coisa, menos aquilo. E eu achei genial por isso, eu amei essa história. Vai ter umas coisas aqui, meio de rituais e tudo mais. Porque o título, né, gente, eu acho que já fica meio subentendido do que vai se tratar uma parte da história. Mas vale muito a pena essa leitura. Eu vi que a Darkside relançou ele, né? Porque ele estava esgotado. Então aproveitem. E o último livro, finalmente, o vídeo acabando junto com a minha voz, que já tá indo, ó. O Fantasma de Canterville. Eu amei esse livro. Eu não esperava que fosse esse tipo de livro. Eu dei 5 estrelas. É o meu primeiro contato com o Oscar Wilde. E eu amei a escrita dele. E assim, por que esse livro me surpreendeu? Porque ele é um livro engraçado. Eu achei que fosse uma vibe terror, uma coisa assim meio gótica, e não. É um livro engraçado, porque a gente vai acompanhar uma família que vai comprar a casa dos Canterville. E aí, o cara que vende, ele fala, ó, a casa é assombrada, tá? E a família, ai, que nada. Se for assombrada, vai ser muito legal morar numa casa assombrada, porque, nossa, imagina que divertido. E aí, coisas começam a acontecer. E vocês acham que a família ligou? A família assusta o fantasma de volta. E sabe o que acontece? O fantasma fica triste.
O fantasma fica triste porque ele não consegue assombrar ninguém, ele queria assombrar as pessoas, e assim, nada do que ele faz assusta essa família, nada. Inclusive, tem pessoas da família que vão pregar uma peça nele. Então, a história fica muito divertida. E, gente, o livro vale muito a pena porque, além de ser engraçado, ele é muito curto. Ele tem 80 páginas. E olha essa edição pequenininha da Nanofágica, vocês já viram as edições deles? Vale muito a pena. Eu acho que foi R$13 essa aqui, e é uma edição feita com tanto cuidado, uma gracinha, é folha amarela. Eu não achei, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu não achei a letra muito pequena, achei muito confortável, e eles estão fazendo isso com vários clássicos, então fica um preço bem acessível. Gente, apenas leiam, vocês vão dar muita risada. Eu já ia me despedir de vocês quando eu lembrei que eu não falei desse livro aqui, do Maníaco do Parque, do Francisco de Assis. Esse aqui foi o livro de True Crime que eu escolhi pra ler em outubro. E, gente, ele é um livro muito bom. É o meu primeiro contato com o autor. Eu gostei muito da escrita, só que ele é um livro que eu não indico pra todo mundo, porque foi uma história muito pesada. Eu já conhecia a história assim por alto, mas assim, aqui é muito detalhado. Então vai contar muito sobre os crimes e sobre a história do Francisco, que, gente, foi uma história que eu não tenho palavras, sabe? As coisas que aconteceram, a família não era muito certa da cabeça. Sabe, não que ele tivesse motivos pra matar ninguém, porque eu acho que isso é injustificável, mas ele tinha motivos pra não bater bem. Porque assim, que família estranha. Então assim, eu recomendo a leitura mais pra quem tem estômago. Se você nunca leu nada, não recomendo você começar por esse aqui, tá? Eu já li vários outros e se eu achei pesado é porque realmente o negócio é bem pesado. Então se você nunca leu, vai com calma. Eu dei 4,5 estrelas e eu pretendo ler outras coisas desse autor porque eu gostei bastante dele. Bom, gente, é isso. Agora acabou. Depois de falar bastante, eu consegui falar sobre todos os lidos de setembro e outubro com vocês. Espero que vocês tenham gostado do livro, que tenham salvado aí muitas dicas de leitura pro futuro. E é isso, gente. Eu venho com mais vídeos em breve. Até a próxima!